Então, a partir desse momento, a aula está sendo gravada, essa disciplina é TICS, na Educação Infantil, com a turma de Parnamirim, né? Hoje é o dia 30 de junho, estamos começando a aula agora, mais ou menos 9h15, as alunos já foram informados que a aula vai ser gravada, disponibilizada o link para o pessoal que não está podendo interagir nesse momento. Eu vou dividir aqui agora a minha tela, vou começar passando rapidamente os slides da aula passada, só para a gente fazer uma retrospectiva e lembrar de algumas coisas que eu havia falado, tá bom? Então, esse aqui foram os slides que eu passei na aula, né, anterior a vocês, e vou passar aqui rapidinho, né? Então, a gente fez uma rápida reflexão sobre o que é que a gente entendia sobre essas tecnologias da informação e da comunicação. Eu indaguei a vocês se, num primeiro momento, seriam sinônimos, né, essa questão da educação infantil com essas TICs, essas tecnologias, e lembrando que, assim, né, o que é que a pandemia fez com essa relação, com esse sinônimo? Se não existia esse sinônimo entre essas duas categorias, educação infantil e TICs, esse sinônimo teve que ser criado, né? Falei um pouquinho sobre a questão de alguns benefícios das tecnologias da informação, né? Fizemos uma reflexão sobre alguns pontos pertinentes a isso, a questão de muitas informações que tem. Assim, deixa eu... Só um instantinho, tá? Tá chegando mais alguém aqui, por isso que eu alterno a tela, Rosângela. Só um instantinho aqui, deixa ela entrar. A dela aqui. Pronto. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. A gente está só vendo os slides da aula anterior rapidinho, tá? As possibilidades de experiência, né? Que é a questão da educação híbrida e fazer uma nova linguagem, uma nova dinâmica entre a expressão corporal dos alunos e esses recursos que a gente tem disponíveis. Esse desafio, porque essa educação híbrida, ela começou a princípio no teatro, nas artes plásticas e tal, e o desafio é trazer esse conceito para o campo da educação, né? Então, a gente viu alguns que está no texto de vocês, eu fiz questão de utilizar as próprias imagens do texto para a gente lembrar das leituras que vocês fizeram, né? Aqui é uma outra possibilidade, e o grande ponto bacana do texto, né, é que ele vai trazer justamente essa questão da sequência didática, né, que daqui a pouco a gente vai falar, e eu falei para vocês um ponto fundamental, que é identificar o perfil da sua turma e o perfil das famílias. E aí o texto traz esses 8 passos organizadores com uma proposta, desculpe, do uso das tecnologias da educação infantil. Então, tem um roteirozinho aí e as possibilidades. Bom, agora a gente vai para a reflexão sobre as aulas de hoje, ok? Lembrando que vocês podem e devem participar a qualquer momento da aula, fiquem absolutamente à vontade, tá bom? Então, gente, educação infantil e base nacional comum curricular, né? Lembrar que, assim, existem documentos em relação à educação que são, tipo assim, livros de cabeceira para nós profissionais da educação. Então, cada um deles, a seu tempo, né, teve o seu foco, eu não diria sua importância, todos são importantes. Mas a LDB já teve o seu momento, né? Depois vieram os parâmetros curriculares nacionais, que uns livrinhos pequenininhos, que pedagogo que não tivesse uma coleçãozinha daquela pequenininha para andar para cima e para baixo, estava fora do contexto. E depois vieram as diretrizes curriculares. Por fim, o último grande documento é a Base Nacional Comum Curricular. Que, assim, uma opinião minha, pessoal, né? Não sei se vocês partilham disso, e fiquem à vontade para abrir o microfone, concordar, discordar. Eu acho que esses documentos, principalmente a base, que é o novo documento, o documento mais recente, para organizar, para balizar a educação brasileira, ela, nesse momento, pós-pandemia, ela deveria ser atualizada. Eu não diria reescrito, né? Mas atualizado. Por quê? Porque, no momento, a grande dificuldade da educação, de uma maneira geral,
está na falta de parâmetros, né? Todo mundo querendo saber o que pode fazer, o que é permitido, o que não é, até onde a gente pode utilizar determinadas ferramentas. Só um instantinho, está chegando mais alguém aqui. Vou só permitir, depois é Naib. Depois volto para a nossa tela, tá? Só um instante. Vamos ver aqui, deu certo. Pronto. Boa noite, Naib, seja bem-vindo, tá? Boa noite. Então, pronto, aqui. Então, assim, como documento norteador, né, nessa confusão que a gente está vivendo, nessa loucura que a gente está vivendo, eu acho que esses documentos eles precisariam ser atualizados, porque, não sei se vocês viram, mas essa semana já saiu uma pesquisa na China que já achou um outro coronavírus, se não me engano, em porcos, na China, que é um outro risco de pandemia. Então, assim, essa pandemia que a gente está vivendo, como eu já comentei aqui, é o novo normal, então vai ficar como? A gente só vai ter vacina para esse negócio para todo mundo em dezembro do ano que vem, essa é a expectativa desse ensino híbrido, né? Hora presencial, hora à distância. Então, assim, a gente precisa, e eu acho que seria muito pertinente, que esses documentos, principalmente a nova base, previsse isso para os profissionais, porque a gente precisa de parâmetros, né? Então, eu escolhi algumas partes do texto, dos dois textos, né? Esse aqui é o momento da base nacional, e aí, o que eu achei mais pertinente, que eu vou comentar, vou explicar, e, de novo, gostaria muito da participação de vocês. Então, vamos lá. De acordo com as diretrizes curriculares da educação infantil, em seu artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa... Peraí, deixa eu ver se está chegando mais alguém. Tá, sim, só um instante. Aqui. Só atualizar aqui, se deu certo. Pronto, deu certo, sim. Rossini, seja bem-vinda à aula, tá bom? Vamos lá. Então, de acordo com as diretrizes, né, o eixo estruturante de todas as práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são interação e brincadeira. E aí, gente, assim, o primeiro texto lá, ele falava, né, da questão do roteiro, da educação híbrida. Então, hoje, basicamente, são provocações, são reflexões para a gente olhar para isso, olhar para esses termos, olhar para essas regras, para esses artigos e dizer como é que eu consigo, eu, professor, vou conseguir articular o que está dito na lei com a realidade. Então, quando diz que os eixos estruturantes da educação infantil são a interação e brincadeira, né? Como é que a gente desata esse nó? E aí, lembrar que esse momento que a gente está tendo agora é um momento de interação. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, de escolas fechadas, de muitas críticas, principalmente ao ensino e educação infantil, é fundamental que a gente se aproprie dessas possibilidades. Então, assim, a interação pessoal, a interação presencial, sim, mas na hora que você cria uma sala de aula e promove a interação, a discussão, o debate e a participação dos alunos, né, você está, sim, promovendo uma interação. Ah, professor, não é a mesma coisa que a interação presencial. É, de fato. Mas eu acho que a grande questão é que a gente não pode se acomodar. Eu diria até uma palavra que eu não gosto muito. Está chegando mais alguém. Uma palavra que eu não... Silda. Só confirmar aqui o acesso dela. Pronto, deu certo. Deu certo. Silda, pronto. Boa noite, Silda, seja bem-vindo. Uma palavra que eu não gosto muito, mas enfim, de certa forma cabe nesse momento, é que a gente não pode se acovardar, tá? Em realmente tentar e fazer o que é possível. Infelizmente, né, eu estava falando mais cedo, eu agora não vou me recordar o nome da aluna, desculpe, foi a primeira que acessou,
E ela disse que é professora do CMEI na escola de Natal. Eu perguntei como é que estava esse momento. Ela disse, não, o professor está parado, a gente uma vez por semana manda algumas atividades, tudo muito bem lúdico e tudo. Pois é, então assim, nesse momento, a minha visão enquanto educador é que todos os professores, eles precisam de apoio. Então, assim, lembra na aula passada, e por isso que eu recapitulei os slides, quando eu disse, olha, toda turma vai ter um perfil. E a gente precisa correr atrás, primeiro, desse perfil dos seus alunos, da sua turma, e das famílias, né, que eu tinha falado também na aula anterior. Então, é um perfil de famílias mais participativa, de uma família que exige mais do professor, que se ausenta mais dessa colaboração em casa. Então, é um perfil de turma que a casa tem computadores, tem tablets, tem celulares, no plural, ou é uma casa que só tem um celular, né? E aí pensar sobre isso, pensar sobre esse fazer. Não sei se vocês leram recentemente, eu acho que faz umas 2 semanas, não sei se eu comentei isso na aula passada, não me lembro, que uma reportagem de uma mãe, eu acho que em São Paulo, que uma foto dela lá, à mesa com os meninos, no celular, a mãe divide o seu celular. Peraí, acho que está chegando mais alguém. Silvia, um instantinho, acho que deu errado a conexão dela. Pronto. E essa mãe dividindo, gente, eu não sei se vocês viram, um celular para 5 filhos. Então, assim, quando a gente pensa num contexto de uma casa de 5 crianças, de Fundamental 1 e 2, né, esse revezando na frente da telinha de um celular para acompanhar as aulas, por isso que eu digo, a gente tem que sair, de certa forma, da nossa zona de conforto e buscar realmente essas possibilidades. A gente não pode se acomodar e não se acomodar, porque os alunos precisam da gente. Eu, quando escuto sempre uma pessoa dizer, esse ano está perdido. Esse ano não está perdido de jeito nenhum. Esse ano é um ano complicado para a educação. Eu acho, eu tenho convicção, tenho convicção, que, comentei isso na aula passada, eu acho também, que se essa pandemia tivesse ocorrido no final dos anos 80, começo dos anos 90, onde celular era uns tijolão, parecia um tijolo mesmo, né? Aqueles celulares, e eram analógicos, só serviam basicamente para ligar, fazer ligação, aí sim, você com certeza teria um ano perdido para a educação. Mas, assim, século XXI, com os acessos às informações. Professor, mas não é a realidade de todo mundo. Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Mas a grande maioria tem o acesso à internet, tem o acesso, de alguma forma, a esses meios virtuais, e a gente tem que se desdobrar para atingir o maior número de pessoas. Isso vai chegar para todo mundo? Não. Infelizmente, não vai chegar para todo mundo. Mas não dá para a gente pensar em parar a educação do país todo porque a gente não consegue chegar a todo mundo, tá bom? Bom, então, o primeiro nó da gente é pensar nisso, né? Que é que diz as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, que tem que ser com interação e brincadeira. E aí a gente vai para os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, isso lá na base nacional comum curricular. Primeiro, conviver com outras crianças e adultos, né? E nesse momento a gente não tem essa convivência entre as crianças. Brincar cotidianamente de diversas formas. E aí, a gente, como eu disse, vamos pensando, está chegando mais alguém, só um instantinho, Francisca. E aí pensar nessas brincadeiras diversas, né? A ação pedagógica, a ação educativa, ela tem que ter sempre uma intencionalidade. Então, por exemplo, você é professora de educação infantil nesse momento e está fazendo essas indicações, o planejamento básico aí vai passar por o perfil da turma, que eu já tinha dito, o perfil das famílias, que eu já tinha dito, e fazer realmente um planejamento, uma busca, né, garimpar aí quais seriam as atividades, as brincadeiras mais relacionadas ao desenvolvimento das habilidades, das competências que você precisa.
Tá certo? Então, não é só assim, brinca, 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 brinca. Não. Cada brincadeira que a gente indicar para essas crianças, e aí, mais o próximo slide, eu acho que vai dizer isso, que a gente não vai lidar diretamente com a criança, né? A gente vai lidar mais com as famílias. Essa parceria família e escola, nesse momento, é fundamental. Participar ativamente, tem criança é criança, explorar os movimentos, os gestos, os sons, as formas, texturas, cores, palavras, emoções, e aí você pode fazer atividades nesse sentido, proporcionando à criança, perguntando, indagando, para eles procurarem nas suas casas, por exemplo, objetos que tenham tais formas, a circular, quadrada, triângulo, enfim, né? Essa questão de textura com a participação das famílias, né, pedindo, de repente você, por exemplo, você intercala, né, uma coisa muito saudável, muito salutar que eu acho nesse momento, quase que seria aqui uma aula para as famílias. Então, isso aí fica uma outra, não vou dizer orientação, porque, enfim, não estamos numa escola, né, e você nos ouve, os professores, digamos assim. Mas fica uma sugestão para vocês. Quando for possível esse momento de construção dessa agenda virtual, 3 vezes por semana, professor, basta, legal. 3 vezes por semana, você vai dividir o quê? Segunda, quarta e sexta? Na segunda-feira, por exemplo, divulgar e procurar interagir o máximo possível com as famílias. E, de repente, explicar para as famílias como seriam as atividades de quarta e de sexta-feira. Como essas famílias vão contribuir, que materiais elas podem separar. Então, a gente, nesse momento, para a educação infantil, usando as TICs, né, a estratégia maior é dialogar com as famílias e passar para essas famílias, empoderar essas famílias com o maior recurso, uma estratégia, com os tópicos, dizendo a sequência didática que você vai desenvolver e tal. Então, se a família sabe com antecedência dessa sequência didática que você vai desenvolver na aula de quarta, na aula de sexta, já na segunda-feira, bem ou mal, a tendência é que eles colaborem nesse sentido. Né? E aí, expressar o aluno como sujeito dialógico, então, assim, a interação também é importante. Na aula passada eu falei assim, olha, eu não acredito muito em só aula virtual ou só aula online, como a gente está tendo aqui agora, né? Embora nenhuma de vocês esteja participando até o momento, fiquem à vontade, mas, assim, a gente ainda não, a nossa interação hoje ainda não está sendo, não começou, digamos assim, né? Vocês ainda estão escutando as minhas orientações aqui, minha leitura dos slides e tudo. Mas aí tem alguns pais que dizem assim, não, acompanhar a aula online é muito difícil. E aí a gente tem que lembrar do perfil. Tem internet em casa? Tem um celular para 5 pessoas? Essa questão toda, né? Mas é uma gangorra. A gente tem que buscar o equilíbrio. Dosar um pouco de aulas de interação com o aluno, mesmo ele tendo 4, 5 anos, tá certo? E vídeos, orientações de atividades, tá certo? E aí também está dentro dos direitos da aprendizagem, de se conhecer e construir sua identidade pessoal, social e cultural. E aí, olha só, né, mesmo com crianças de 4, 5 anos, mas esse momento dessa construção, né, de como é que está esse social, essa reflexão, como é que está a cultura, a vivência cultural. A gente está vivendo, a gente tem uma palavra que chama de imersão, né, muito comum, utilizada nos cursos de idiomas. A imersão em língua espanhola, tá? Sabe o que a gente está tendo? Uma imersão em novas tecnologias. É isso que a gente está tendo. A gente está tendo imersão nas TICs. Todo mundo está tendo imersão. Gente que nunca tinha ligado, mal tinha ligado um computador, hoje já aprendeu a gravar e a mandar vídeo. Então, isso é uma coisa que vai afetar profundamente esse infantil. Alguém ligou o microfone? Alguém gostaria de participar? Não? Tá. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tem um microfone aqui só para não dar. Pronto. Vamos lá. Então, os campos de experiência, né? Isso ainda durante a base nacional. O eu, o outro e o nós. E aí, difícil.
sempre pensar nesse momento, né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão através desse novo contexto, né? E aí foi quando eu falei da interação. Existe interação? Sim, ela é possível. Esse outro, como eu vejo vocês agora? Como eu percebo vocês, né? Vamos pensar numa sala de aula, né? Como vocês, em sala de aula, o aluno, de certa forma, digamos assim, existe uma certa, um caráter muito homogêneo, né? Então, está todo mundo de fardinha, com a bolsa, com a mochila e tal, todo mundo senta na carteira, e você, na verdade, você enxerga aquilo que você pode ver, o seu aluno naquele contexto. Mas olha como eu agora, enquanto professor, e vocês enquanto alunas, no momento de uma aula online como essa, percebem algo mais sobre a vida de todos nós. Porque todo mundo, bem ou mal, está com a câmera ligada para um recinto da sua casa. Né? Então, assim, quando a gente está agora interagindo, como essa percepção sobre o outro muda. Porque você começa a conhecer, e na educação infantil é muito legal. Porque, por exemplo, a gente tem casos, relatos, né? Que, por exemplo, bichinho de estimação. Então, vai dar uma aula, sei lá, você vai dar sobre animal. E, nesse momento, como é que você consegue chamar a atenção? Não, cada um, quem tem um animalzinho em casa? Então, meu amigo, aparece de tudo, né? Tem gente que mora, às vezes, mais afastado, que cria uns animais, sei lá, galinha, peixe é o que mais sai, aí tem papagaio, então, assim, mostra essa percepção dele, aluno, e do outro, na verdade, tem uma amplitude nesse momento de interação virtual. E aí o corpo, gestos, movimentos, traços, som, cores, formas, escutar, falar. Percebam, gente, que mesmo nesse contexto, e a gente mergulhando na base nacional, mas é possível ainda assim fazer muitos trabalhos alinhados com a base mesmo nesse momento, né? E aí tem o parecer aqui do Conselho Nacional de Educação. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a nossa tela, né, onde eu posso visualizar todos vocês, e aí queria passar a palavra para vocês brevemente, assim, alguém gostaria de comentar alguns dos slides dessa passagem, do que vocês, da experiência de vocês enquanto educadoras, do que vocês viram na base. Eu não sei se vocês tiveram essa informação, mas na Paraíba, assim que começou essa confusão toda, teve lá uma promotoria de justiça, né, o Ministério Público, que mandou fechar umas creches, eu estou me engano, creches particulares, de educação infantil, porque não iria garantir essa questão da interação. Só que, assim, aí vem a reflexão que eu quero fazer. Como assim o Ministério Público fecha porque não vai poder mais ter a socialização? Como é que funciona isso? Que parâmetros são esses? Se a gente, nesse momento, tem essa possibilidade, sim, e aí o parecer vai dizer isso, né? O parecer o primeiro slide é justamente esse. Ele não nega a educação infantil nesse momento. Então, o grande nó é a gente pegar todas aquelas informações que eu passei, né, sobre todos aqueles direitos dos alunos, de interação, de participação, e criar estratégias dentro desse universo à distância para continuar com a educação infantil e com a educação de uma maneira geral. Mas eu passo a palavra para vocês. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu, Liz. Oi, Liz, vamos lá. Professor, eu concordo, né, quando o senhor falou que precisa, sim, ter uma atualização na BNCC, até porque, assim, eu não sei das outras áreas de ensino médio fundamental, mas em específico da educação infantil, não trata em nenhum momento, assim, a parte da tecnologia, das TICs, como isso pode ser usado em sala de aula, em que campo, né, assim, a gente pode estar... Essas tecnologias podem estar permeando dentro dos campos de experiências. O norte, realmente, assim, não traz, né? Então, assim, quando veio a pandemia, ficamos perdidos, né? Assim,
A rede também não nos orientou, a gente não tem uma orientação assim, a não ser se parecer aí, né? Mas, assim, por parte da rede, falo da rede municipal, das escolas privadas, não sei. Não tem, assim, uma orientação, né? Ah, vamos trabalhar dessa maneira, né? Vamos fazer, nem que seja uma formação de uma semana virtualmente, cada CMEI, cada escola. Não tem, então, assim... experiência, né? Algum movimento nesse sentido. Porque justamente por conta desse vazio, né? Que você concorda, eu acho que as outras também, dessa necessidade. De fazer o que nesse momento? Exatamente. Né? Então, assim, eu falo por mim, já esse tempo todo que as crianças estavam sem aula, então, assim, a gente criou um grupo no WhatsApp, peguei os números dos pais, criei um grupo, então, assim, tem um contato com os pais, e, assim, por conta própria, eu resolvi enviar umas atividades, uns links, atividades assim, não pode ser impressa, né, que eles não têm como imprimir. Pensando realmente na realidade deles. O que é que eles têm em casa que eu possa estar elaborando uma atividade, né? Então, é assim. Pois é, aí, assim, nesse sentido, o que é que eu tenho para dizer para você, Liz? Primeiro, parabéns, né? Porque foi como eu já comentei aqui. A gente está num vazio, né? Por falta dessas orientações. Algumas redes municipais, estaduais, federais, mais adiantadas do que outras. E aí, às vezes a gente pode pensar assim, Liz e demais alunos, né? Ah, porque a rede municipal. Tá, vocês estão acompanhando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte completamente parada, né? E aí, quando você pensa assim, não, essa dificuldade aí está tudo parado, porque é educação infantil, entre aspas, porque é o município que não tem verbas, e aí você pensa num grupo de adultos, numa educação apenas para adultos, no âmbito de instituição federal, uma das melhores do Brasil, diga-se de passagem, completamente parado. Por quê? Porque falta essa previsibilidade. Por isso a importância dessa atualização que você também concorda. Eu queria deixar aqui uma reflexão para vocês, e assim, além da reflexão, uma pulgazinha atrás da orelha, que eu não sei se vocês já viram alguma coisa sobre a nova lei de dados. Então, assim, eu espero do fundo do coração que essa lei de dados demore mais para ser atualizada, tá? Para valer, para ser exigida. Por quê? Olha o risco que nós, educadores, corremos. Por exemplo, eu sou professor, a FACE entrou em contato comigo e tal, e disse, professor, vou colocar você no grupo de educação infantil, né? Que vocês colocaram lá, educação infantil e tal, de Parnamirim. Eu disse, beleza, para interagir com os alunos, show de bola. Aí eu vou lá e entro, tá? E aí mando minha aula, digo o link e tal, para facilitar. Quando terminar essa disciplina, provavelmente eu saio do grupo, mas o que eu quero dizer com isso? Você, Liz, foi lá e pegou o contato dos pais com boa vontade, parabéns. É só para falar para vocês o outro lado da moeda, que está para, se não me engano, a lei de dados vai a partir do segundo semestre, que a gente não vai mais poder fazer isso. Quando você cria, olha só como nós, educadores, vamos estar na famosa sinuca de bico. Porque num grupo do WhatsApp, quando eu crio, aí todo mundo pode acessar lá, né, os participantes, e eu vou ter o contato de Ceissa, de Silvia, de Edilma, de Francisca, de Lígia, de Lídia. E isso aí, essa informação agora vai passar por uma questão de proteção de dados. Você, professora, que antigamente pegava seu celular, batia foto lá dos seus meninos e tal, dava uma atividade bacana e postava nas redes sociais, você vai ter que ter uma autorização por escrito dos responsáveis desses alunos, permitindo que a postagem daquela foto para tal evento. Então, assim, a lei de dados é uma coisa pertinente, importante, porque também não tinha normativa, todo mundo fazia o que queria, e aí o cyberbullying, muito complicado, né, as ofensas virtuais, mas é algo que logo, logo deve surgir essa discussão no âmbito nacional, e a gente tem que ter cuidado com isso. Não estou dizendo para você não manter o seu grupo ou criar outros. Estou só
colocando que, enquanto educador, isso é uma coisa que nós, educadores, temos que ficar sabendo, tá bom? E temos que lembrar. Mas parabéns por sua iniciativa. Alguém mais gostaria de fazer um comentário sobre essa primeira parte? Eu vou desligar o seu microfone, tá ali, só para não dar microfone, tá bom? Não? Então posso continuar, né? Vamos lá. Peraí. Deixa eu desligar aqui. Pronto, desliguei. Então vamos lá, vamos para o parecer, né? O parecer do Conselho Nacional de Educação foi o parecer número 5 de 2020. E aí, assim, o primeiro ponto, que foi o que eu disse, já adiantei isso aí, em relação a algumas informações, como o Ministério Público de João Pessoa, como algumas escolas fechando, e alguns pais que dizem que o ano está perdido. Primeiro ponto a ser observado, gente, o parecer não afirma que não é possível oferecer educação infantil nesse momento. Então, assim, a educação infantil, qual é a importância desse parecer? É o que a gente estava agora trocando experiência, né, com a participação de Liz, que é justamente esse vazio legal em relação a essa orientação. Fazer o quê? Então, não tinha previsibilidade. Como não tinha, faz o parecer. Mas se a educação infantil não fosse possível, é isso que eu quero deixar para vocês. Se a educação infantil não fosse possível nesse momento, o próprio parecer do Conselho Nacional de Educação já diria: não é possível educação infantil neste momento, fechem-se todas as creches e vamos trabalhar para regulamentar, para orientar Fundamental 1, 2 e médio e superior, né? E pós-graduação, enfim, que já trabalha nessa perspectiva da educação à distância. Mas sim, quando o parecer não diz isso, que não é possível, gente, a gente tem a possibilidade de pensar e se desdobrar. É importantíssimo isso que Liz disse, sobre, assim, essa formação. Então, assim, você é professor de educação infantil? Está tendo essa formação? Não, está cada um no seu quadrado. Qual é a estratégia? Provocar os coordenadores, os supervisores, os responsáveis por vocês, para minimamente uma troca de experiências entre vocês. O que é possível nesse momento? Né? Uma ressalva, que aí o texto traz. Né? A ressalva é que não há previsão legal nem normativa para a oferta de educação à distância, mesmo em situação de emergência. Então, o parecer, ele traz essa observação, né? Que, a princípio, como não há essa previsão legal, é como se não fosse permitido, certo? Só que, como eu disse, no contexto geral, ele cita essa informação, mas não proíbe. Então, cabe a nós, realmente, fazer o que for possível. E aí, gente, o que eu vinha dizendo já desde a aula passada, né, e que o parecer traz muito forte, e eu já tinha comentado na aula de hoje, o foco é na família. Por quê? Vamos lá, eu estou dando aula aqui para uma turma de adultos, né? Então, a autonomia de vocês é completamente diferente. Alguns de vocês provavelmente são donos de casa, né? Pode ser que moram com seus pais, algumas e tudo, mas você tem o seu mundo, vocês são pessoas que produzem economicamente, que tem o seu celular, que não acende de Wi-Fi. Então, a autonomia para a participação da aula é completamente sua. No infantil, não. O menino de 4, 5 anos não tem um celular, um smartphone que ele tem. Alguns até tem, né? Em algum lugar aí, com certeza, algum desses meninos já vão ter. Mas a familiaridade para baixar o aplicativo, seja o Zoom, o Meet, ou o Telegram, qualquer um vai precisar da participação da família. E a importância que eu disse daqueles encontros, né? São 3 encontros por semana. Beleza. Um deles faz para a família. Encontro para as famílias. E orienta como é que vão ser os outros 2. Então, o texto diz assim, né? Desenvolver alguns materiais de orientações aos pais ou responsáveis com atividades educativas de caráter lúdico, show, recreativo, criativo e interativo, para realizar com as crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, garantindo, assim, o atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais ou físicos ou socioemocionais. Então, veja só,
Quando ele diz aí nesse parágrafo, né, essa palavra é muito, muito interessante, esse retrocesso. Então, na verdade, em se tratando de educação infantil, talvez, que eu não acredito nisso, né? Eu acredito que, se você é professor, tiver o apoio que você precisa, né? Se as famílias entenderem disso e tiverem as condições para fazer um bom trabalho, as crianças vão evoluir? Sim. Vão desenvolver coordenação motora fina, coordenação motora grossa, né? A sua percepção de espaço, de distância, mesmo as letras, vogais e tudo, é possível avançar? Sim. Agora, veja como esse parágrafo ele diz essa interação para evitar um retrocesso cognitivo. Por quê? Ficar realmente com essas crianças de educação infantil paradas durante todo um ano, e aí? Como é que seria isso? Num possível retorno de aulas presenciais já no início de 2021. A criança de 4 anos, que está lá na turma 4, tem que estar com 6 anos no primeiro ano, só que, por exemplo, os meninos de turma 5, antes do primeiro ano, que essa nomenclatura varia de escola para escola, com a pandemia em março, pronto, cancelou a matrícula, fechou, ninguém fez nada, e o menino ficou o ano todo brincando em casa. E aí, quando esse menino, no ano que vem, pela lei, que tem que ter 6 anos completos até o final de março, até 31 de março, no primeiro ano, que ele ingressar no primeiro ano, essa professora vai pegar esses alunos e quê? Em que situação? Então, para evitar esse retrocesso, essa importância da gente manter nesse momento, né? Então, desse modo em especial, evitaria a necessidade de uma reposição, prorrogação do atendimento no fim do período de emergência, acompanhando tão somente o mesmo fluxo das aulas da rede de ensino como um todo, quanto do seu retorno. Então, vejam bem, vou falar de novo aqui do exemplo, vou pegar como exemplo novamente a universidade, né? E aí o CEMEI que a Alice falou lá. Tem algumas instituições, algumas redes, e não importa municipal, estadual ou federal, como é o caso da universidade, que realmente estão paradas. Mas tem outras que, no decreto, lá de março, já se organizaram no começo de forma muito difícil, muito incipiente, mas continuaram. Então, assim, esse pessoal do Brasil todo que continuou, que aos trancos e barrancos hoje já conseguiu um alinhamento, que consegue já colher bons frutos desse momento à distância, a princípio, o ano letivo deles acaba, eu penso assim, acaba em dezembro. Se vai acabar 1º de dezembro ou 31 de dezembro, isso é uma outra questão. Tá? Mas é uma outra discussão que a gente tem que ter. Mesmo na educação infantil, quem não parou, a princípio, quando voltar às aulas presenciais, que a governadora deu uma notícia hoje, né, que pretende reabrir as aulas, as escolas, em 14 de agosto, né, a Prefeitura de Natal parece que tem uma data diferente, agora não me recordo, mas se nesse período de 18 de março para cá teve esse acompanhamento, a princípio a gente não precisa repor essas aulas. É isso que está aqui no entendimento do parecer. Então, o importante é que as escolas busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias. De novo, aí o foco com a família. Isso são trechos do parecer, tá? De modo a estreitar vínculos e melhor orientar os pais ou responsáveis na realização dessas atividades. Então, não é que o pai virou professor. A questão não é essa. Mas o pai, os pais ou os responsáveis, eles têm que entender que eles serão os grandes mediadores agora desse processo, orientados por quem? Pelos professores. Então, cabe a nós, através dessas possibilidades de interação, ter um momento com as crianças, ter um momento com os pais e garantir uma maior orientação e apoio de informações para eles em casa desenvolverem essas atividades, né? Então, alguns trechos lá do texto que eu achei super importantes. As instituições de educação infantil possam elaborar orientações aos pais ou responsáveis sobre atividades sistemáticas que possam ser realizadas por seus filhos em seus lares durante o período de isolamento. Então, cabe à instituição esse fazer, né? Essas orientações.
tornar o contato com os pais responsáveis pelas atividades mais efetivo, com o uso de internet, celular, orientação, acesso síncrono ou assíncrono, sempre que possível. Né? Esse aqui é um momento síncrono. Eu estou com vocês nesse mesmo momento, orientando e trocando experiências. Os que não puderem assistir essa aula, e a partir de amanhã, quando eu postar, assistirem, a gente vai estar passando essas informações, mas em um outro momento, onde a gente não está junto, seriam momentos assíncronos. Então, as orientações para os pais, nesse momento virtual, só que assim, a gente tem que lembrar que os pais trabalham, que os pais, eles, agora com essa reabertura da economia, estão voltando para os seus trabalhos. Então, às vezes, o celular, como eu disse, o menino tem celular de 4, 5 anos. Então, o celular, a possibilidade de acompanhar a aula foi no bolso do pai. Por isso, a importância daquela gangorra, que eu sempre tenho feito essa analogia, em gravar as aulas e ter os momentos online com os alunos. Por quê? Porque se o pai saiu, ele pode recuperar depois. Uma outra alternativa é envio de material e suporte pedagógico organizado pelas escolas para as famílias ou responsáveis. Isso tudo está previsto no parecer. E aí o parecer fala dos 2 grupos de crianças, né? De 0 a 3 anos, que essas orientações devem indicar atividades de estímulo à criança, leitura de texto pelos pais, brincadeiras, e aí eu volto àquela frase que eu tinha dito, né? A importância da gente lembrar da intencionalidade. A ação pedagógica, ela tem que ser intencional. Você não pode sugerir uma brincadeira por brincadeira, um jogo, uma música. Não. Aí cabe ao professor, e aí quando você conversa com alguns professores que estão nesse momento atuando à distância, muitos deles vão dizer, ou praticamente todos vão dizer a mesma coisa. Eu estou trabalhando mais do que quando trabalhava presencialmente. Por quê? Porque no presencial, você já tem sua experiência, sua carga de trabalho. Então, você dá uma olhadinha ali no livro, no seu planejamento, então, isso aqui eu desenrolo fácil. Chega na sala, os meninos foram até você. Agora, você tem que pensar em como chegar até o aluno, criar estratégias, nem todo mundo sabe lidar com esses recursos tecnológicos, e como manter a atenção. Né? Eu tenho certeza que agora, nesse momento, alguns estão achando a aula interessante, ou estão achando a aula mais ou menos, e eu estou achando a aula chata, e somos todos adultos. Né? Num momento curto, uma vez por semana, e já está quase com 1 hora de interação. Imagine um aluno de 4 anos. Então, esse é o grande desafio, prender a atenção desse aluno. Por isso que essas atividades da leitura, do jogo, para esses pais, ele tem que ter essa intencionalidade, esse planejamento. E aí ainda prevê, para auxiliar pais ou responsáveis que não têm fluência na leitura, porque até nisso a gente tem que pensar, né? A gente sugere que as escolas ofereçam aos cuidadores algum tipo de orientação concreta, como modelos de leitura em voz alta, vídeo e áudio. E é aí que as novas tecnologias, é aí que as TICs vão entrar colaborando com essas famílias que, por exemplo, têm alguma dificuldade mais com essa questão da fluência da leitura. Para as crianças de 4 e 5 anos, as orientações devem indicar da mesma forma atividade de estímulo às crianças. Leitura, texto e tal, né? E aí a ênfase deve ser proporcionar brincadeiras, conversas, jogos, desenhos, entre outras coisas, para os pais responsáveis desenvolverem com as crianças, né? Então, de novo aí, as escolas orientar as famílias para estimular e criar essas condições. E aí foi quando eu disse já, né? Não é que o pai virou professor. O pai pode até ser que alguns deles sejam pedagogos, sejam professores de outras disciplinas, mas não é que a família vai virar professor. Mas a família precisa receber da gente essas orientações de como criar da melhor forma possível essas condições de interação e de aprendizagem. E, nesse momento, o que está dito aí também, que essa questão de fortalecer o vínculo. De novo, vou falar da gangorra, né? Não é só o vídeo por vídeo. Não, a minha orientação, minha sugestão para vocês é, eu indico um link, eu indico atividade, eu indico um vídeo. Beleza. Pega esses grupos, esse WhatsApp que você formou, esse grupo que você conseguiu formar, e pergunta lá para os pais que queria conversar com as famílias. Gente, no começo vai ser uma loucura.
tá? Porque eles são crianças de 4, de 5 anos, eles têm uma relação muito forte com a professora, que todo mundo chama de tia, né? Então, o vínculo é muito grande. E esse vínculo, ele não pode ser perdido. Por isso que essa interação com os alunos é fundamental para que ele também se sinta vinculado na condição de aluno. Não, a gente está à distância, mas eu tenho o meu momento. Ah, só são 3 vezes por semana? Que seja. Mas ele, segunda, quarta e sexta, ele se sente aluno, ele se sente responsável. Isso é trabalhar nele a questão das habilidades, das competências, mesmo na criança de 4 anos, a gente vai trabalhando isso, essa questão do ritmo e da importância deles para que eles participem, tá? Então, assim, de forma geral, eu vou parar aqui, vou partilhar aqui, vou voltar para essa tela, certo? Então, quando eu, né, nessa disciplina super curta, 3 encontros, queria muito essa visão lá do primeiro texto, de possibilidades, de algumas possibilidades, trazer agora o real. O que é que essa legislação está dizendo para a gente? E o que é que ela diz para a gente, fundamentalmente? Que é possível, que a gente precisa pensar em alternativas, tá bom? O que é que vocês gostariam de comentar sobre essa questão do parecer, alguma troca de experiência, alguma sugestão? Queria ouvir vocês de novo. Não? Ninguém gostaria de participar nesse momento? Tranquilo, super normal, tá? Então, assim, eu vou continuar com a aula, mas eu vou parar a gravação da aula nesse momento e queria fazer alguns acertos com vocês, tá? Então, a partir desse momento, a gente está